Salve família, encarando aqui, quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, é difícil falar dos deuses brasileiros, porque nós temos aqui deuses, literalmente. São aqueles que não podem ser criticados e eles são a própria lei e fazem a lei. É triste a nossa situação. Ninguém os elegeu, eles não têm a função de criar lei, mas fazem o tempo todo. Existe uma tal de uma globalização e ela está conseguindo isso através de patrocínio. Ela enche pequenos grupos com muito dinheiro e esses pequenos grupos antigamente iam para o parlamento, financiavam campanhas e assim conseguiam aprovar leis, dobravam a legislação dos países à sua vontade. Isso era caro. Hoje eles fazem de outra forma. Não sei como, já que esses homens não podem receber financiamento, patrocínio, mas eu não sei como eles fazem. Eles vão lá, pedem a esses deuses que tem um martelinho e aprovam benefícios que prejudicam a maioria para beneficiar uma minoria. Por exemplo, teve um caso agora, que está sendo noticiado com muito orgulho pela mídia podre, de um restaurante que o processo já corre há um ano, onde um homem, que se sente mulher, queria urinar em um banheiro feminino. E aí, o garçom gentilmente disse, olha, o banheiro do senhor não é esse, é aquele outro ali, o masculino. Aí ele disse, eu me sinto uma mulher e me trate por ela. Olha, num caso desse, família, quando tem uma treta dessa, o que é que a justiça tem que fazer? Se o senhor diz que é mulher e eu estou vendo aqui o perfil de um homem, é simples, faz um exame de sangue e deixa a ciência falar. Porque, como Enéas já disse, ele que era médico, por mais que se façam modificações estéticas, por mais que a pessoa tenha todos os atributos femininos, um homem possa ter isso, qualquer célula dele diz o que ele realmente é. Então, não tem sentido de você prejudicar, por exemplo, 5 mães com 2 filhas serem constrangidas porque um homem que se sente mulher quer urinar naquele banheiro. Nada contra a opção dele, nada contra a pessoa dele. Ele tem todo o direito de ser feliz e não é nem melhor nem pior do que eu. Somos iguais. Eu não posso prejudicar num caso desse provavelmente 20 pessoas, porque se você for olhar, imagina, sua esposa vai com sua filha no banheiro. Você está ali numa mesa com seus amigos, 4 ou 5 pessoas. Às vezes irmão, cunhado, amigo, mãe, às vezes é um almoço de família. Aí sua esposa vai com a sua filha. De repente o cara puxa uma macaxeira de 2 metros para urinar perto delas. Não, mas eu me sinto uma mulher. Já aconteceu e está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, caso de violência, caso de abuso íntimo. A pessoa vai dizendo que se sente assim, chega lá, encontra um adolescente, como vários casos e a mídia tem silenciado, e o cara abusa da menina. Terrível o que está acontecendo. Então, o restaurante agiu certo. Se colocar isso para votação, para o povo decidir democraticamente, você vai ver que ninguém pode aprovar uma coisa dessa, Todo mundo fica contra e a favor do restaurante. O cara processa o restaurante, ganha em primeira e segunda instância e agora o restaurante tem que pagar 30 mil reais. Quem é que cria jurisprudência para isso? Quem é que criou essa lei? Essa lei foi votada democraticamente? Não. Foi uma jurisprudência criada pelos deuses do Olimpo aqui do Brasil. Da mesma forma, esses mesmos deuses, que deveriam justamente zelar pela lei, na dica da nossa irmã Dinéia Ferreira, desde já fico com agradecimento, um abraço para minha querida irmã desperta, Dinéia Ferreira, sempre aqui conosco. Ela também está indignada com essa nova decisão, tá aqui a matéria, nova decisão dos deuses do Olimpo do Brasil, pode caçar a CNH e passaporte daqueles que têm o CPF negativado. Eu já falei disso, acho que em um vídeo até enrolé. E você sabe, meus irmãos, quando você fica inadimplente, eu acho que nenhum brasileiro sai de casa e vai dizer, olha, eu vou sujar meu nome, eu quero ter o meu CPF aqui negativado. Ninguém faz isso. Agora no Brasil existe o quê? Uma agiotagem legalizada. Você tem um cartão de crédito, aí você está devendo, por exemplo, 6 mil reais e a fatura mínima, o pagamento mínimo é 800, 900 reais. Aí você paga. Aí você não teve o dinheiro para pagar tudo, paga o mínimo. No outro mês, vem os mesmos 6 mil reais. Aí eles dizem, não, mas a taxa é de 10%, é 13%, é 15%. Conversa fiada. A taxa é de 200%, 300%, porque quando você vai ver a sua dívida, ela duplica, ela triplica. Acontece muito, tem gente que financia o carro 48 meses, pagou 40, faltou 8. O juro em cima dessas 8 parcelas é tão grande
que o cara tem que dar o carro praticamente, perde o carro inteiro. Quer dizer, os bancos fazem literalmente, aqui no Brasil, os donos do mundo fazem uma agiotagem legalizada. Então quando você tem o seu nome negativado, você já não pode tirar nenhum cartão de crédito, você não consegue. Você não consegue fazer crediário, nada, né? E agora, achando pouco isso, você também vai ter a sua CNH, ou seja, a sua carteira de motorista. Veja que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A carteira de motorista, a sua carteira CNH, ela mostra que você está apto a dirigir. Ela mostra que você teve treinamento, isso foi testado pelo governo e você pode conduzir um caminhão, uma moto ou um carro, até avião, dependendo da sua categoria. Certo? Beleza. O que é que tem a ver se você está devendo a uma empresa ou não? Mas os deuses do Olimpo, em nova decisão, estão permitindo caçar, tomar, cancelar a sua CNH. E mais, também cancelando, proibindo você de ter seu passaporte. Quer dizer, família, isso aqui, não acusando, até porque não tenho prova nenhuma, mas eu me lembro do que o Jorge Cajuru falou na mesma hora. Disse que os deuses do Olimpo vendia, né, sentença a rodo. Inclusive está respondendo processo, não sei nem se foi condenado por ter falado isso. Porque o senador, né, Jorge Cajuru, na época, disse, olha, esses caras vendem sentença a rodo. Não conseguiu provar, foi processado e acredito que perdeu o processo. Nem sei, nem acompanhei o caso, mas a gente já sabe que não tem como fazer nada porque são os deuses do Olimpo. E aí eu pergunto, família, quem autorizou esses caras a criarem lei, a legislarem, que é o que eles estão fazendo? Estão legislando em cima do nosso país. Aí tem gente que diz assim, Davi, mas esses caras deviam ser desinstituídos e tal. Família, tem todas as ferramentas legais, o poder não tem problema nenhum com ele. Não tem problema com o poder. Embora ele hoje esteja sendo usado, infelizmente não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ele está sendo usado para impor o gosto de uma minoria em cima da maioria, mesmo que essa maioria fique prejudicada, seja oprimida, humilhada, envergonhada, jogada na lama, não tem problema nenhum. Esses caras fazem isso hoje no mundo inteiro. Mas nós temos ferramentas legais para dar uma freada nisso. Agora, por que não se dá? É a pergunta. Por que não se dá? Ninguém venha me dizer, meus irmãos, que isso aqui não agradou os banqueiros. Ninguém venha me dizer que isso aqui não parece ser uma ordem de fora aos seus empregados. Parece que essas instituições, donas, né, de bancos, cartões de crédito, etc., parece que eles disseram, olha, tá pouca a punição, eu quero mais isso. E os caras baixam a cabeça e dizem ok, ao invés de fazer o contrário. Investigá-los, por exemplo, e por que é que se permite taxas de juros tão altas, por que é que os caras trabalham aqui no Brasil, literalmente fazendo a agiotagem. Eu, família, deixei na época, que eu não sou de deixar dinheiro em banco, mas eu tava querendo comprar o Amadeus, que no caso é o meu Camaro, e eu deixei 150 mil reais em dinheiro no banco. Família, isso não me rendeu nem 200 reais na época de juro. Agora, se eu pego 150 mil reais emprestado com o banco, vá ver quanto é o juro. Você tá entendendo? Hoje, se você financiar um carro de 20 mil, você tá pagando 42, 43 mil. Isso é juros 100%. Aí você fala, não, uma taxa de 11%. Mentira, como é que o valor dobra? Aí não, porque tem outras taxas em cima. E como é que legaliza essas taxas? Então eu acho que o papel dos deuses do Olimpo era fiscalizar isso. Mas os caras não fiscalizam. E mais, se eu falar muita merda aqui, com perdão da palavra, quem vai preso sou eu. Eu vejo muita gente criticar aqui o YouTube, mas o YouTube tentou de todo jeito permitir que pessoas como eu falem. Essa plataforma, meus irmãos, foi atacada de todas as maneiras que você possa imaginar. A população precisa entender, meus irmãos, porque essa é uma luta nossa. A população precisa entender e exigir que a coisa certa seja feita. Não cruzar os braços e cada um pensar em si próprio, porque o que realmente ferra o país, pode ter certeza disso, se na sua rua, você, seu vizinho, seus amigos, o pessoal que mora aí, tivesse acesso ao dinheiro do BNDES, tivesse taxa de juro menor, a sua rua seria mais bonita. Talvez, né, se você votou direito em um bom candidato a prefeito, e existe, tem o Meneghelli aí para provar isso, e olha o que ele fez lá em Colatina, mas talvez, né, se nós cobrássemos aos grandes,
você tivesse um bom calçamento aí, um bom asfalto, um bom saneamento básico. Mas as pessoas, meus irmãos, acham que isso aqui, não, mas não é coisa minha, não vou esquentar a cabeça com isso. E é aí que se ferra. Porque eu já disse, quando esses grandões fazem a coisa errada, não é eu que me ferro, não é você, é todos, é o conjunto inteiro. Tem inscritos aqui, né, que estão do outro lado do Brasil. Eu poderia pensar, pra que eu vou me preocupar com um calçamento lá no Amazonas? Eu nunca fui lá, mas e num dia que eu for visitar? Como eu não me preocupei, no primeiro buraco eu vou lá e estouro o pneu do carro. Porque o castigo é assim, meu irmão, ele vem assim. Eu lembro até de uma história, família, aqui de um médico, e o pessoal disse que essa história foi real, mas a gente escuta de um depois de outro, né? E é o amigo do amigo, mas disse que esse cara era médico em um hospital particular. E por lei, um hospital particular, ele tem a obrigação de atender uma pessoa que esteja em emergência. Se ele vê ali que tem um risco de vida, mesmo que o hospital seja particular, o médico tem que atender. Você sabe que isso aqui não é cumprido, né? Se você chegar mesmo em falecendo ali, é muito difícil que você receba tratamento se você for para um hospital particular. Mas se há risco de vida, a própria ambulância, o SAMU, seja o que for, tem que levar você para o hospital mais próximo. Mas você vê que essa lei não é cumprida, porque os caras fazem exatamente isso, vira açougue, né? Não, leva daqui, o cara não tem plano de saúde, o cara não tem dinheiro, leva daqui. Mas a lei obriga, se for um caso de vida, de emergência, eles teriam que atender. Pelo menos prestar os primeiros socorros, né, para você não falecer e levar você depois que não tivesse risco, mesmo que você tenha que pagar lá as despesas, mas a primeiro momento teria que fazer isso, mas não é cumprida essa lei. E aí esse médico, ele era extremamente agressivo com as enfermeiras. Quando chegava alguém nessa situação e chamava ele, doutor, tem um risco aqui, o senhor pode cuidar? E aí, um certo dia, chega uma criança. Aí a enfermeira, mesmo com medo do médico, né, vê uma criança ali de 7 aninhos e vai lá chamar ele, doutor, é uma criança de 7 anos, ela está sangrando muito, eu acho que ela não vai aguentar chegar no hospital público. O senhor podia dar uma olhada nela, pelo menos ali fazer um paliativo? E aí ele esculhamba essa doutora. Ele esculhamba, coloca ela lá embaixo. E aí o motorista do SAMU pega a criança e vai tentar chegar no outro hospital que é um pouco mais longe. Quando esse médico chega em casa, ele procura pelo filho dele e não encontra. E aí descobre que a criança saiu com a bicicleta e sofreu um acidente. E aí quando ele descobre o hospital público que a criança estava, ele vai lá e descobre que era o próprio filho. E morreu porque tinha uma veia cortada e devido ao sangramento acabou falecendo. Esse médico, meus irmãos, não aguentou viver com isso, você sabe o que é que ele fez. Então, eu estou dizendo isso aqui para você, meus irmãos, porque nós não podemos ser como ele. Eu não posso deixar de me preocupar com o que acontece aí com você, e você não pode deixar de se preocupar do que acontece aqui comigo, porque o mundo gira, meu irmão. E ele não gira em torno de mim, nem de você. O mundo está aqui antes de eu existir, o mundo estará aqui depois que eu deixar de existir, e o mesmo acontece com você. Ele não gira em torno de nós. E sendo assim, meus irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nem onde vamos estar no dia de amanhã. E aí eu querendo o seu bem, você querendo o meu, e nós nos unirmos em prol do que é certo, do que é melhor para a nossa própria nação, o benefício será para todos. E as pessoas precisam entender isso. Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu agradeço demais a tua presença, principalmente temas como esse, meus irmãos. Eu peço que você capriche aí no like, deixe o seu comentário. Se você tem algum caso desse parecido, deixa aí. Eu faço questão de ler. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço, fiquem com Deus. Que Deus realmente proteja e guie cada um de vocês. E agora, fui!